In progress. Que bom. Boa tarde, amigos. Mais uma vez aqui reunidos. Nesta tarde agradável, noite na Europa, na América Central. Vamos fazer a leitura de uma página para a nossa harmonização do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel ao nosso querido Chico Xavier. Como nós sabemos que coincidência não existe, a página escolhida aleatoriamente foi de número 59, Os Amados. É uma pequena passagem de Paulo, está em Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Apenas isso. E comenta Emmanuel. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira o seu crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, mas muita vez altamente colocados na esfera financeira. Muitos perguntam, onde está o senhor que lhes não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro abodeado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores. Aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre, ao sabor da irresponsabilidade. Isso não acontece, porém, com os dons da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura o coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. E assim, envolvidos, e um tanto embevecidos com essas palavras de Emmanuel acerca dessa passagem de Paulo, vamos acelerando nossos pensamentos, conectando os nossos sentimentos, formando uma egrégora positiva e direcionando-a na direção do mais alto, agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em torno dessa santa doutrina que descortina o véu da nossa ignorância, não só a nós encarnados, como também os nossos companheiros espirituais, que certamente aqueles que ainda estão em um cabedal semelhante ao nosso, também aprendem conosco. Além daqueles outros amigos, companheiros que sempre nos incluem na estrada do bem, na porta estreita, pois que sabem, como nós também sabemos, que é a porta ou o caminho da nossa redenção, da nossa liberdade espiritual. E assim, Jesus, mais uma vez, se conosco, ampare-nos nesse estudo e permita que nós iniciemos o estudo dessa tarde do livro Segurança Mediúnica. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. Bom, vamos fazendo assim uma leitura compartilhada, todo mundo lê um pouquinho, ou vai lendo e explicando. Vamos lá.
O estudo é participativo, né, Cris? Cada um contribui com um pouco. Exato. Eu não sei, não importa, mas exterioriza a opinião, porque às vezes o companheiro espiritual que está no ambiente do nosso amigo ou da nossa amiga precisa ouvir dele ou dela, porque não ouvem de nós, são frequências vibratórias não compatíveis, o que ele está exteriorizando. Aí aprendem os dois, né? Tanto aquele que ainda não sabe, encarnado e contribuindo, como aquele também que está aprendendo junto conosco. Isso aí. Então vamos lá. Confiança mediúnica. Não pode existir mediunidade reta sem confiança no grande poder do amor. Essa certeza deve avançar em todos os rumos, na sequência harmoniosa da verdade. A mediunidade medrou por todo o Brasil. Não se pode negar, todavia, que esse dom, sem a educação cristã, perde seu poder de ajudar com segurança e de servir com acerto. Médiuns existem em abundância em todos os movimentos religiosos. E a misericórdia dos benfeitores espirituais é tão grande que trabalha com todos, incentivando-os para o bem e a verdade, mesmo que esses irmãos levantem polêmicas uns com os outros, atrofiando seus próprios destinos. A paciência divina ultrapassa a nossa compreensão e manda todos os meios possíveis em nosso socorro, para que despertemos e compreendamos que somos todos filhos de Deus, com os mesmos direitos. Haveremos de ler o Evangelho, compreendê-lo na sua essência e confiar nas suas diretrizes, porque todo ser humano que levanta discórdias com os que não pensam na mesma faixa do seu entendimento desconhece a luz e sua ignorância empana os poderes que já granjeou. Às vezes, usa da força esclarecedora da oração, mas não sabe orar, além das repetições. Alguém quer fazer algum comentário? A primeira coisa que chama a atenção aí é que para ser espírita não precisa ser médium. Para ser médium não precisa ser espírita. Quando fala de amor, né, a gente sempre tenta botar o amor e o evangelho, tenta botar o evangelho em tudo que acontece. Mas eu acho que nesse ponto a gente acaba se esquecendo de um ponto muito sutil, que nesse nosso planeta, apenas 1/3 já ouviu falar em Jesus. Os outros 2/3 sequer conhecem. E como é que a gente fica nisso? A gente não pode falar simplesmente que só aqueles médiuns que lerem o Evangelho, que viverem o Evangelho, serão os médiuns escolhidos, entre aspas, por Deus. Então é muito, muito complicado. E por que eu falo assim? Porque existe muita crítica. Né? Você vai, às vezes você vai em alguém, fala com alguém que frequenta centro de Umbanda, mas vocês lá não leem o Evangelho, vocês lá não fazem isso. Nada, leem o Evangelho sim, há estudo sim, usam a codificação sim. Mas você que vai lá na igreja evangélica, lá sexta-feira tem a sessão de descarrego. A gente sabe que tem os médicos, senão não seria possível fazer isso. Mas se eles têm o Evangelho, também tem o Evangelho ao jeito deles. Mas é justamente o que você está falando no texto aí, que essa crítica, né, essa belicosidade que existe entre os médios, que no final das contas acaba atrapalhando, porque acaba sendo um desserviço ao amor, um desserviço ao trabalho construtivo, porque já se falou que todos os benfeitores espirituais estão junto dos médios. Eles sabem quem são os médios e sabem que todos podem ser convertidos ao bem. Temos aqueles que temem, mas existirá a hora que eles serão também convertidos ao bem. É isso. Muito bom. Então, vamos continuar. Convidamos aos que não atingiram a força da prece para a meditação,
E, se mesmo isso escapa à sua busca, que procurem com humildade quem já a conhece e usem essa magia divina, de sorte a compreender e receber os benefícios desses meios divinos, de maneira a facilitar-lhes os caminhos humanos. Quando admiramos o sábio e o santo, não devemos ficar somente na admiração. Procuremos observar o que os levou a isso e, antes das pesquisas, podemos dizer que foram as duas forças superiores que confluíram para os seus corações, o amor e a caridade, os caminhos de luz que iluminam quem por eles passar. A própria doutrina espírita te diz que a fé verdadeira é aquela que encara frente a frente a razão. A confiança mediúnica não pode existir sem a compreensão do dever da mediunidade. Aquele que usa a mediunidade sem atinar sobre os seus objetivos, não pode dela fazer um uso leal. Além das observações que te cabem fazer todos os dias sobre os dons, é um dever comum a todos os médiuns estudar todas as obras que se referem às faculdades, para que o intercâmbio favoreça a certeza do que está fazendo. Deves, é certo, confiar e esperar, mas não esperar com os braços cruzados. A espera deve ser no clima do trabalho edificante, alicerçando os ideais que o coração escreveu com o amor em Cristo. Tem um outro ponto também que, de certa forma, assim, até me incomoda. Tem muitas casas que só permitem que determinados médios, sabidamente médios, só consigam fazer o exercício depois de estudar toda a doutrina. Então, você vê assim, eu vejo muito desânimo, muito médio saindo das casas, indo para outro lugar, porque você fica, às vezes, 3, 4 anos para conseguir dar passe e 8 anos para conseguir entrar numa sessão de desobsessão. Isso, de certa forma, isso age, a gente sabe que é uma necessidade, mas isso age contra a obra maior. Você tem ideia? Uma pessoa tem uma mediunidade, pode ser até uma mediunidade de cura, mas só pode ajudar, ou só pode, naquela casa, trabalhar quando a casa julgar que ela está de acordo, pois já estudou toda a codificação. E aí a gente sabe que não necessariamente estudar significa que aprendeu. Né? Muita gente lê, relê, ensina, enfim, faz um monte de coisa, e na minha pouca existência como espírita, eu já aprendi que eu só consigo aprender ensinando. Então, é só quando você se dedica a fazer uma palestra, fazer alguma coisa, esse é o ponto. A gente está dando para várias pessoas, mas o primeiro a aprender somos nós. E grande dificuldade passa por isso. Eu vejo bons velhos, pessoas que são assim, que têm um grande trabalho, que tocam nas coisas que vêm, que falam contigo. Por que você não vai na casa espírita? Porque lá me falaram que tem que estudar 3 anos para dar passe, depois, mas não sei quantos anos, e eu não quero isso para mim, não. Eu sou o que sou, e eu acho que para ser uma pessoa boa, eu preciso de tudo isso. Isso é uma opinião dela, não é a minha opinião. Mas, assim, eu acho que esse espiritismo duro demais, ele acaba prejudicando o próprio espiritismo e os próprios espíritas. Existe uma dureza hoje, uma dureza que beira quase assim eu não sei, tem uma palavra certa, né? Porque você fala fundamentalismo, também não é isso. Mas essa dureza por parte de muitas casas espíritas está afastando trabalhadores que estão aí postos, como já se diz, no Brasil é cheio de médios. Pode dizer que tem um médio em cada esquina, mas existe uma grande dificuldade, não existe um atalho para isso. Você
E, assim, a gente sabe que mesmo quando a gente acaba de aprender, aprendeu a nossa profissão, acabou a escola, precisa estagiar. Essa ideia do estágio não existe. É raro existir isso dentro da doutrina espírita, infelizmente. Mas, além de tudo que você falou, Zé, que eu acho muito pertinente, né? Porque, ao mesmo tempo que querem letrar demais a doutrina espírita, né? Às vezes querem letrar demais, é um estudo demasiado, sem a prática, né? Há um outro sinão também que eu acho fascinante. Voltemos, olha só, ele fala um negócio muito interessante, né? Que a fé verdadeira é aquela que encara frente a frente a razão, né? Ele tira isso do Kardec, né? E esta razão é algo inerente ao ser humano. O que eu estou querendo chegar? Estou querendo chegar ao seguinte: você não necessariamente precisa ser estudioso da doutrina espírita para ser espírita. Se você usa a sua razão, o seu discernimento no seu dia a dia, para ampliar sua capacidade de percepção das coisas e do mundo, e chega a conclusões até mesmo incômodas para as suas pseudo-verdades que você sempre guardou, né? Ampliando a sua capacidade de raciocínio, ampliando a sua capacidade de observar tudo, você está lá dentro dos postulados espíritas. Seja você evangélico, budista, ateu, o que for. Se você se consagra diuturnamente para buscar o bem, fazer uma coisa melhor, né? Se desenvolver psicologicamente, se desenvolver como um ser humano melhor, você está condizente com um homem de bem. E você, condizente com um homem de bem, é aquilo que Kardec sempre fala, né? É o espírito no meio, né? No meio social. O espírito no meio social precisa ser um homem de bem, precisa buscar tudo isso. Então, né, eu acredito que, por exemplo, vida após a morte, as relações do mundo espiritual, do mundo paralelo contigo, será certamente uma decorrência natural das suas reflexões, do seu dia a dia. Se você aspira e tenta caminhar, né, para conseguir alguma coisa rumo ao bem, ao belo e ao justo, né? Então, agora, certamente vai ter alguns detalhes mais técnicos, né? Como o chakra, quais são os chakras, qual a influência disso no processo mediúnico, aquele lero todinho, isso aí não, é sentar um pouquinho, vamos estudar um pouco Joana, vamos estudar um pouco André Luiz. Por quê? Porque lá existe mais intimidade com o assunto, né? E discorre com muito mais, digamos assim, informações sobre alguns aspectos. Mas se não quiser isso, não tem problema. Né? Até porque, novamente eu falo, a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro. Certamente continuarão a existir católicos, budistas, umbandistas, certamente continuarão a existir evangélicos daqui a 1000 anos, 1500, 2000 anos, certamente, mas todos possivelmente, né, possivelmente começarão a compactuar, né, dos ensinamentos que não são nossos, são ensinamentos eternos, né? É justamente isso, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicação mediúnica, né? O Cristo, né? Como tirar o Cristo da cruz e colocar o Cristo no dia a dia das nossas relações humanas, né? Vê-lo como modelo e guia, né? Isso é bem interessante. Compreender, eu estava conversando semana passada com um amigo meu, falando justamente sobre isso. Ele chegou e falou: quer dizer que Cristo não tira as nossas dores? Quer dizer que Cristo não tira os nossos sofrimentos? Né? Eu dei aquele sorriso amarelinho para ele e falei: ô, meu querido, não. Ele não tira sofrimento de ninguém, não. Não? Eu falei: não. Em hipótese alguma ele vai tirar sofrimento de alguém. E o que ele faz? Ele é o nosso modelo e nosso guia. Né? Nós precisamos saber conviver com a dor, ele não formar que essa dor vire sofrimento, é um aprendizado nosso, é do nosso espírito, né? Ele não é a mesma coisa você chegar para a sua aluna, a sua filha, e fazer uma questão de matemática para ela: ó, filha, 2 mais 2 são 4, 2 mais 2 são 4, acertou? Passa. Aí daqui a 6 meses você pergunta: minha filha, quanto é que é 2 mais 2? Não sei não, papai.
ela tem que aprender. E isso é um dos ensinamentos basilares, não da doutrina espírita. Passa por ela, mas ensinamento basilar da lei divina. Vai, continua. Seguimos? Luciano, Continuamos com a leitura? A não, minha... Luciano Eu quer falar. gostaria de fazer um Luciano. comentário. Sim, por favor. Todos os discursos do Zé e do Leonardo foram perfeitos dentro de uma linha de raciocínio. Mas nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando especificamente a mediunidade, que ela permeia toda a fala dos dois, naturalmente. Agora, eu queria falar o seguinte, a respeito do que já foi dito, a mediunidade ela é inerente ao homem desde quando ele estava nas cavernas. O homem, o gênero humanoide, né, transcendendo para humano, né, do Erectus para o Neandertal, já era médium. A comunicabilidade entre os dois planos da existência sempre existiu na face da Terra. Só agora, coisa de pouco mais de século e meio atrás, enquanto terceira revelação, legado, um presente divino para nós, para toda a humanidade, a primeira é Moisés, todos nós sabemos. A segunda, Jesus, todos nós sabemos. E a terceira, a comunicabilidade entre os planos da existência, como nós sabemos também. Então, Jesus veio trazendo essa grande revolução, a maior revolução que já houve na história humana, tanto que ele dividiu as eras humanas e antes e depois dele, para nós mensurarmos o grau de importância que ele tem, tem e terá sempre para todos nós. E a plataforma segura que ele nos ensina é o seu evangelho. É o seu evangelho. Por que todo esse discurso também? Porque, independente do sujeito ser médium ou não, as prerrogativas evangélicas, elas são inerentes a qualquer ser humano. Porque é uma questão comportamental, não é nem filosófica, é comportamental. É um compêndio de padrões de comportamento, digamos assim, divinos em nós, em latência, naturalmente, e que nós ainda temos grandes dificuldades em exercitar. Estamos errados? Não. Nós estamos em processo, e nesse processo nós acabamos identificando as nossas falhas, as nossas vicissitudes, as nossas mazelas e por aí vai. Enfim, eu concordo com o Zé em parte, sim, porque eu acho que não houve um avanço substancial na doutrina, adequando aos novos tempos, realmente. Né? Muitas das, eu digo para ter uma experiência própria aqui no SEAV. É um caso de uma companheira nossa, muito querida, que se transformou numa amiga íntima, inclusive minha, que chegou na casa com uma mediunidade explosiva, e não é só aqui, acontece em vários outros pontos, aonde ao longo do estudo aberto, né, ela, sem conhecer, aí que entra a importância também do estudo, sem conhecer a mecânica do processo psicofônico, mediúnico no modo geral, ela se deixou levar. Isso cria um distúrbio na casa, sobretudo para aqueles que não são médiums, ou para aqueles que nunca foram a uma reunião, de repente, no exato momento em que estão as duas pessoas, essa no caso, e se houvesse uma pessoa nova na casa, essa pessoa nova na casa certamente iria ficar assustada e não voltaria mais. Então, não foi uma única vez. E aí, eu particularmente, não fui favorável a transferir essa jovem da assistência para a mesa no instante seguinte. Eu falei abertamente, eu achei um erro muito grande colocar um trabalhador sem menor conhecimento da sua capacidade mediúnica na mesa. Ainda que passasse por um período de estudo, ou ficasse na assistência para conseguir equilibrar a sua capacidade mediúnica, que é necessário, passando pela fluidoterapia, aí, uma vez equilibrada, sim, já com o mínimo de conhecimento, poderia ir para a mesa, mas tirar uma pessoa que acabou de chegar na casa, naquela noite, colocar na mesa no instante seguinte, eu achei errado, é a minha opinião. Ok. Então é isso. Eu acho que eu já falei demais. Mas, bem, tudo isso em relação à questão da educação mediúnica, que é o que nós estamos tratando. Obrigado, gente. Bom, então vamos lá. Nada podemos realizar sem fé.
e, principalmente, o que toca às coisas espirituais. Todos aqueles que operam fenômenos transcendentais, de curas e de exemplos que transformam corações, é porque conhecem a fé e confiam em Deus e em seus poderes, que convergem pela sua boca e pelas suas mãos. O médium não pode desconhecer os caminhos da fé. Se ele deseja servir, porém, antes que esteja imantado pela confiança, que aprenda primeiro a se educar, a disciplinar os sentimentos, a adotar os caminhos de Jesus na grande área do desprendimento, a trabalhar com as suas faculdades em favor da coletividade, sem dela exigir nada, nem a própria retribuição da confiança. Se serves como instrumento das inteligências superiores e não respeitas as devidas instruções a que a verdade te induz, elas poderão deixar de falar por teu intermédio, procurando outro mais apropriado. E tu perderás a oportunidade de ser útil aos que sofrem, anulando assim o teu despertar espiritual. Quem quer falar? Isso é um ponto sábio da doutrina, né? A gente, pelo próprio estudo, né, todos nós temos mediunidade, mas nem todos são médiuns. O médium é aquele que tem ela de uma forma ostensiva. Então, assim, existe uma medida, isso está numa palestra da Guimarães, tem uma palestra muito interessante sobre isso. E, realmente, a questão 59 do Livro dos Médiuns fala dessa forma. Então, a gente precisa entender que a mediunidade sempre existirá, mas ser médium depende de alguns fatores mais fortes, né, que fazem com que ela seja ostensiva. E, para muitos, né, o chamado da mediunidade é sempre presente, mas o médium, aquele que sente, que vê, que fala, né, que o tempo todo percebe as presenças, esse é convidado, mas a partir do momento que ele não quer, não vou estudar, não quero, tenho medo, isso acontece muito, esses espíritos que se aproximaram dele do trabalho positivo, eles se afastam. Mas a mediunidade ostensiva continua. E aí se apoderam dela aqueles que não querem trabalhar por bem. Seria um bom exemplo seria o João de Deus. Ele começou o trabalho mediúnico dele muito bom, ele curou muita gente. A partir do momento que essa mediunidade simplesmente saiu de suas posses, porque ele deu passagem ao lado, vamos dizer assim, um lado sombrio. E esse lado sombrio dominou dali para cá. E é fácil ver. Quem vê o começo de carreira dele, no final de carreira, vê que como se destrói um médium, de que ponto chega essa destruição. Então, isso é muito sério. Aqueles que são chamados como conselho vão se instruam primeiro para poder saber se é isso mesmo. Mas se você não quiser, a mediunidade vai continuar. E aí você pode sim ser apoderado por aqueles do mal, entre aspas. E vão fazer o trabalho que veio destinado a fazer, o trabalho de paz, o trabalho de harmonia, o trabalho de construção. É isso. Você quer ler? Posso ler? Seguimos com a leitura, então. A caridade maior recebe quem a faz. Confia na tua faculdade, mas usa como faz o justo com os seus poderes que desenvolveu com a justiça. Confia na tua mediunidade, porém usa como faz o sábio, que aprendeu os segredos da vida usando o bom senso. Tem fé como instrumento dos espíritos. Entretanto, não te esqueças dos santos que em todos os seus passos demonstram o amor que aprenderam na escola da vida. Tira de todos e de tudo a essência, aprimorando sempre a tua conduta, porque antes de te comunicares com os encarnados, deves dar o exemplo de homem justo e reto em tudo o que pensas e fazes. Aqui, falamos e devemos falar muito da confiança mediúnica, porque o médium, onde estiver, deve favorecer a mudança do ambiente para melhor. Se os homens em geral estão condicionados ao mal, condicionemo-nos ao bem,
e trabalhemos sempre nessas mudanças. Esses esforços são sementes de luz que devemos lançar nas trevas do mundo, porque se Jesus veio à Terra, pode voltar de novo por esses meios a que nos referimos e fazer morada em nossos corações, mas corações reformados, onde ninguém perde a confiança. Por esse motivo é que dizemos, mudando um pouco o que o Mestre disse, guardando o fundo educativo. Confiemos em Deus sobre todas as coisas e no próximo como em nós mesmos, que a vida comece a sorrir para os nossos destinos, e no nosso caminhar somente encontraremos confiança a nos sustentar para o bem que desejamos fazer. É interessante que o título desse capítulo é justamente confiança Tá mediúnica. baixinho, Leonardo, o seu áudio. Eu acho que, na realidade, melhorou agora? Melhorou? Um pouco, sim. O interessante é que o título desse capítulo é justamente confiança mediúnica, né? É o autor tentando lembrar que a todo momento, né, para aqueles que atentam a esta faculdade do espírito, né, que é a mediunidade, né, que essa faculdade do espírito, quando bem desenvolvida, né, desenvolvida no sentido de valores, né, muito mais de valores internos, né, de qualidades morais, né, do que saber nas minúcias, né, como é que o mecanismo se processa, né, se é na glândula pituitária, né, se é o chakra frontal, isso aí são detalhes, né? Detalhes que o espírito, no processo evolutivo, vai ter que aprender, lógico. Mas o mais importante de tudo é justamente o querer fazer diferente, né? É querer fazer o bem, é desenvolver esta potencialidade do espírito, né? Da melhor forma possível. Então, uma vez você fazendo isso, você precisa ter confiança nos teus atributos morais, ter confiança nessa tua intuição, ter confiança nessa sua possibilidade, nessa sua ferramenta, que é sua, assim como é a sua razão, o seu discernimento, né? Assim como é as suas escolhas, a sua mediunidade também, o seu olfato, o seu paladar, é sua, é inerente ao seu espírito. Isso, uma vez confiando nisso, você precisa fazer um trabalho bem, né? Desenvolver um trabalho no bem, seja onde for, em que grau você estiver. Faz silêncio mortal. É mesmo, hein? Nada a falar? Pode falar. Estou grifando aqui algumas passagens desse último parágrafo que são bem interessantes. Depois eu volto. Tem um parágrafo que acho que a gente podia reler. Esse aqui. Deixa eu até marcar ele aqui. A caridade maior recebe quem a faz. Confia na tua faculdade, mas usa como faz o justo com seus poderes que desenvolveu com a justiça. Confia na tua mediunidade, porém usa como faz o sábio que aprendeu os segredos da vida usando bom senso, né? Essa questão do bom senso, e isso vale para nós também, né? É lógico, como o Luciano colocou antes, né? Aqui está se falando da questão da mediunidade. Mas se a gente agora fizer um paralelo com a nossa situação, né? Nós também, quando fazemos uma caridade, né? O benefício é para nós, na verdade, né? Quando nós usamos, tentamos assim colocar nossos sentimentos
sentimentos, a nossa mentalização no sentido do bem, né? A gente está, com certeza, desenvolvendo essa justiça, né? Como ele coloca aqui, usa como faz o justo, né? Com seus poderes que desenvolveu com a justiça, né? E a importância do bom senso em tudo que a gente faz, né? A gente tem que, às vezes, preciso, às vezes, até aqui ele coloca mais no segundo parágrafo, quando ele fala da questão dos médiuns em todas as casas, em todas as religiões, enfim, né? Que até isso a gente precisa saber usar o bom senso, né? Posso ter alguém de uma outra crença, de uma outra religião, que está fazendo o bem tão quanto ou melhor do que eu, que sou espírita, né? Então, por que eu também não vou usar de bom senso e confiar também que essa pessoa está fazendo a parte dela também, né? Isso aqui também é importante, né? O médium, onde estiver, deve favorecer a mudança do ambiente para melhor, né? Se os homens, em geral, estão condicionados ao mal, condicionemos ao bem e trabalhemos sempre nessas mudanças. Eu acho que essa parte também é bem importante. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Não, agora vamos lá. Eu estava conversando essa semana também com outro assunto, a gente falando, né? Eu mandei um texto. E vamos lá, vamos dizer que muitos indivíduos aqui no Brasil não sabem nem o que é mediunidade, mas isto é algo inerente ao espírito, né? Ele está lá. Então, eu pergunto para vocês, como é que eu posso, por exemplo, desenvolver, né, usar esta minha capacidade, né, esta minha potencialidade, se eu não sou estudioso do tema, né? Como é que eu posso? Vamos supor, como é que eu faço? Me dê um exemplo prático, um exemplozinho. Vamos conversar alguns exemplos aqui. O que a gente consegue? Eu espero vocês, né? Depois eu faço meu adendo, né? Ih, são 4h50, tem que ir embora. Mas fala aí, o que vocês acham? Como é que a gente pode, uma pessoa que não sabe nem o que é mediunidade, né? Até mesmo ateu, como é que ele consegue usar isso? Como é que ele pode desenvolver isso na prática, no dia a dia? Um exemplo tipo simples. Essa provocação do Leonardo faz a gente refletir dentro daquilo que nós já conhecemos no universo, né, da literatura espírita, algumas poucas experiências que nós temos. Na verdade, o espiritismo não criou, Kardec não descobriu a mediunidade, ele não é o criador da mediunidade. Como nós falamos ainda há pouco, ela surgiu nas cavernas, quando os homens começaram a viver uma vida de sociedade tribal. Saiu das cavernas, né, quando começou a formar os primeiros núcleos urbanos fora das grutas. Sempre existiu. Kardec simplesmente, entre aspas, com todo o respeito, decodificou todo esse processo fenomênico que envolve mediunidade. Obrigatoriamente, o médium não tem que ser espírita cristão. Porque se já era médium lá nas cavernas, por que hoje ele tem que ser espírita cristão? Agora, se o sujeito ele é portador da mediunidade, mas é uma pessoa boa, não sendo religiosa, ou seja, não participando de um segmento religioso, mas se ele pratica o bem, ele está sendo um médium ativo. Mas o sujeito incorpora. Nunca esqueçamos que a espiritualidade sempre coordena as nossas ações. É a questão 459, Livro dos Espíritos. Então, se a pessoa tem uma capacidade mediúnica evidente, mas ela não teve oportunidade, não tem acesso, não quer, por N razões, não ingressou na doutrina dos espíritos, haja visto que tem pessoas que surtam, que são classificados como doentes mentais, desequilíbrios
neurológicos e vão para a medicina e fazem exames e não detecta absolutamente nada. Porque a questão dela não é física, não é material, não é neurológica, é mediúnica. Aí entope sujeitos psicotrópicos, até que um belo dia o sufoco é tão grande que uma alma boa... Fulano, por que você não procura o espiritismo, a doutrina dos espíritos? A pessoa vai e, com o passar do tempo, ela se recupera. Quando acontece. Também ela pode passar toda uma existência sofrendo as agruras de uma mediunidade não desenvolvida, não exercitada, e desencarnar, retornar futuramente com um potencial semelhante, porque foi ele quem pediu. Agora, está tudo escrito. Está tudo escrito. A mediunidade ela pode ser praticada no supermercado, lá na boca do caixa, no trânsito. Ela pode, sim. Toda vez que a gente expressa um ato de carinho, de respeito, de fraternidade, de empatia para o próximo, é a mediunidade em ação. Não tem que ficar na mesa mediúnica recebendo espírito. Quem falou isso? Não tem. O simples fato, Luciano, eu conversei aqui com um grupo, com outro grupo que eu tenho, falando sobre a necessidade que nós precisamos ter de sermos alegres, né? Sermos joviais, né? Sermos otimistas, sermos esperançosos. Aí a gente estava conversando sobre o São João agora, essas datas festivas, né? Eu sou nordestino, nós gostamos bastante dessas datas, né? Eu acredito que quase boa parte dos brasileiros também, mas eu, como bom nordestino, gosto muito da data de São João, do forró. Não danço muito forró, mas de vez em quando eu faço Atalha, forró com minha rapaz, esposa. atalha. Vambora. Aí eu acho engraçado que é o seguinte, as pessoas estão meio chateadas, falam, pessoal, a gente faz o seguinte, vamos fazer uma canjica, uma pamonha, um milho verde, e vamos cantar com alegria e fazer com carinho e amor. Porque vocês acham que essa energia que nós estamos emanando, né? Ao fazer a nossa comida, a dançarmos com alegria, você acha que essas energias que nós estamos emanando ficarão só aqui na nossa casa, no nosso lar? Você acha que no momento não é uma prece que eu estou fazendo para que os bons espíritos peguem essas energias, esses ectoplasmas, e possam distribuir para aqueles outros que precisam disso? Tudo está entrelaçado, não há nada solto. Está tudo entrelaçado. Então, quando vocês fizerem hoje a sua canjica, o seu curau, o seu mungunzá, o seu pé de moleque, ou dançar com alegria, né, o seu forró porque está com saúde, está com seus familiares, faça isso em forma de prece, de gratidão, né, de afeto, de esperança, porque essas energias não vão ficar só no teu lar, não vão ficar só contigo, certamente serão recolhidas pelos mensageiros do bem e serão distribuídas homeopaticamente para o teu vizinho, para o porteiro da tua casa, para o taxista que está passando na rua e que precisa, ou para um cidadão que tu nem conhece, está do outro lado do planeta, mas precisa de uma energia cativante igual a tua, de alegria, porque você está igual o dínamo, digamos assim, irradiando tudo isso. Isto é usar, né, o teu processo mediúnico, né? É usar a tua sensibilidade mediúnica, é ter confiança, né, no bem que você está fazendo, né, na alegria contagiante sua. Eu acho que isso é interessante, né? E tudo está de forma conectada, né? E nada está solto. Tudo está em uma teia entrelaçada. E uma vez tendo essa consciência, aumenta muito mais a nossa responsabilidade, aumenta muito mais, né, a nossa capacidade de gratidão, né, à vida, de gratidão a Deus, né, e a oportunidade que nós estamos tendo neste momento de espalhar um pouco de alegria e de energia boa nas palavras, nos gestos mais simples do cotidiano de cada um. Sabe o que eu acho mais interessante toda essa fala do Leonardo, além do viés cultural, regional, é que hoje a física quântica ela está começando a tomar a direção do espírito. Não é verdade? A física quântica está começando a decodificar
o processo fenomênico, não só da mediunidade, como, sobretudo, dessas energias, que elas tanto servem para lubrificarem a ação dos espíritos superiores sobre nós, como elas podem enferrujar e servir de alimento para o plano espiritual inferior, que também não deixa de ser um lubrificante. Como nós somos co-criadores com Deus, tudo que nós fazemos repercute no universo. Mal comparando o efeito borboleta. Levantou o dedinho aqui, de repente pode atrapalhar uma mariposa lá na Ásia, ela pode até cair. A situação é tão sutil, esse trabalho com as nossas próprias energias é tão sutil e demanda uma autoobservação profunda, diária, nas nossas atitudes, que nós podemos estar abortando o surgimento de uma estrela. Um de nós aqui, para nós mensurarmos a capacidade humana de cocriação com Deus. Naturalmente, espíritos de escola superiores, engenheiros cósmicos, dê o nome que queira dar, não importa, naturalmente conseguem diminuir a intensidade dessas vibrações que nós emitimos, se elas forem deletérias. Mas nem por isso elas deixam de ser armazenadas na erraticidade, no plano espiritual, no éter, no astral, porque nada acontece em vão. Absolutamente nada acontece em vão. E aí vem Jesus e nos descortina uma realidade completamente nova acerca dos desdobramentos espirituais, dos efeitos baseados em causas que nós damos até hoje, e ele nos chama a essa responsabilidade que o Nath colocou. É difícil? É. É impossível? Não. Desde que tenhamos boa vontade com o próximo, conosco mesmos, primeiro com a gente. Né? Essa autoobservação, essa autoanálise, essa coragem de olhar para dentro de si e perceber os seus atos falhos, suas vicissitudes, as suas idiosincrasias, nossas idiosincrasias, faz com que nós consigamos dar um salto quântico dentro de nós mesmos. Fechei. Obrigado. Tomar cuidado com o salto quântico, que a gente falou para a Eliane, né? Que a Eliana, que a evolução não dá salto, né? A vida não dá salto, mas o salto quântico existe. Então, para não entrar em confusão, não. Isso é muito interessante. O estudo, o que você está falando da física quântica, né? Ela requer mais carinho. Ela já existe há algum tempo, ela é da época do Einstein. Mas o espiritismo nunca aceitou isso, né? Não conseguia ter esse paralelo, e só agora, com muito esclarecimento, né, que está conseguindo chegar lá. Zé, só um minutinho. Desculpa, parafraseando a sua fala, que é importante, que é um viés pertinente. Quem tiver interesse em estudar física quântica sob o olhar espírita, é só assistir às palestras do Cláudio Conte, com I no final. Cláudio Conte. Obrigado, Zé. Legal. Eu já tenho esse CD aqui há muito tempo, o Laércio Fonseca. Muito bom. Também tem palestra dele dá uma ideia, pelo menos ele serve como base para você estudar. E assim, não adianta ficar focando em um autor só, porque é muita viagem, né, nesse tipo de coisa, mas o que chegou mais perto da explicação foi essa, porque como pode, por exemplo, você estar aqui no plano físico e do teu lado tem um espírito e você não vê, sabendo que o fluido cósmico universal é um só e que a matéria é uma só. Nós estamos num universo só. Então, o que muda de um para outro? O que faz, por exemplo, que o nosso lar, que está sobre o Rio de Janeiro, ele não seja visível nem pelos aviões que passam lá no alto? Onde que está? O que diferencia um do outro? Então, quem chega mais perto disso é a física quântica. E interessante quando você desenvolve em cima disso, um dia desse eu estava ouvindo uma palestra que o cara falando que a física quântica ela esbarra numa coisa chamada antimatéria. E a gente aprendeu aqui nos filmes de ficção científica que a antimatéria destrói tudo. Mas não é bem assim, porque a antimatéria existe em todos os lugares, em todo o tempo. Aí ele fala que uma banana emite uma antimatéria a cada 45 minutos. Aí, mas como é que pode? Então, a gente tem que conhecer muito ainda. É claro que é difícil, talvez não seja nem para a nossa geração meandrar tanto assim, mas a gente precisa ter uma certa noção para poder não ficar passageiro, né, do conhecimento, passageiro desse novo momento que a gente vive.
Se a gente está embarcando numa era da mentalização, e sabe que a mente, que o pensamento é a coisa mais rápida do universo, que deixa a lei de Einstein muito longe, que para Einstein o mais rápido do universo é a luz. Mas para a gente já sabe que o pensamento é muito mais rápido que isso. E é justamente lá no pensamento que está a construção do universo. E como fazer isso? Como seguir em frente? Então, é interessante isso. A gente precisa ter um olhar melhor. E quando fala, né, justamente, né, nessa confiança, né, a gente precisa confiar em alguma coisa. Não precisa ser uma confiança cega. Mas precisa olhar, ter um olhar, né, geral, né, de tudo que se conhece até agora, para trazer para a gente um entendimento melhor, um desenvolvimento mais saudável de tudo. Pronto. Eu queria saber porque o Leonardo está rindo. Não, deixa eu Abre falar. o microfone. Acho que você escreveu alguma coisa para ele. O que você acha, Marcos? Oh, vou falar um Nós percebemos isso aqui. Deixa eu falar, né? Eu vou falar um negócio aqui antes que eu vou sair já. Eu sou muito chato em algumas coisas. Entendo o que eu vou falar. Eu sou muito chato em algumas coisas. Eu já li algumas coisas de alguns físicos, né? Físicos como eu sempre o nome esses físicos indianos têm um nome estranho, rapaz. Tem um indiano aí que eu esqueci o nome do povo, não consigo decorar o nome do povo, não. Pois bem, o que nós temos hoje em dia sobre a relação espiritualidade e física quântica, né, são só possíveis teorias, né? Eu sou chato com isso, sou muito chato. Mas há um caminho muito grande para ser desbravado, muito grande, muito grande. Mas, por enquanto, são possíveis teorias, né? Não é nem hipótese, são teorias. Não, são hipóteses, desculpa. E isso é interessante a nós avaliarmos, né? Por quê? Porque, senão, a gente pode entrar num erro que eu vejo muitos palestrantes espíritas fazerem, né? Que é o fato de falar que espiritismo é ciência. Eu chego e falo, eu sou espírita, eu falo, você precisa completar o raciocínio. Porque se você não completar o raciocínio, fica a metade da informação, aí meu filho, começa a desandar tudo. A doutrina espírita tem um corpo metodológico para se fazer, né, um tipo de ciência. Então, nesse aspecto, né, de observação, de ter um corpo doutrinário, de modelo, aí ela é uma ciência. Mas se a gente começar a dizer que doutrina espírita é ciência só, e não completar a informação, o negócio fica meio complicado. Porque eu falo, não é ciência esse troço. Porque ciência para o cientista é uma coisa. Ciência para a gente é uma coisa, mais uma outra caixinha. Então, a gente precisa completar a informação, porque fica um negócio muito solto. Né? E isso eu acho fenomenal, como a Joana de Ângeles tem cuidado com isso. Né? Os livros da Joana de Ângeles eu acho fundamental, porque ela tem esse cuidado organizacional. Quando ela fala que, olha, a física quântica está no caminho para descobrir o espírito. Eu falei, é isso aí, a ideia é essa. A física quântica está no caminho, ele está indo, mas por enquanto não sabe-se nada. São só conjecturas. Isso é interessante, porque isso enaltece muito mais, né, a proposta das leis divinas e do que o Espiritismo está nos trazendo. Agora, se eu chego agora, em pleno 2021, e falo, olha, a física quântica está falando que o espírito é... Não diz nada. Ela não afirma nada. Ela apenas dá indícios de que pode haver alguma coisa para daqui esse alguma coisa descobrir algo. Concordo. É como Joana de Ângeles fala. Né? Eu só gosto de falar isso porque eu sou muito chato com algumas coisas. Por que eu sou chato? Porque a base da doutrina espírita foi feita pelo cientista Kardec.
E veja que, em pleno século XIX, o que não faltou foi cientista estudando espiritismo. Camille Flammarion, né? William Crookes, dos raios catódicos, né? Biólogos, fisiologistas. Então, as pessoas se debruçaram, por quê? Tem uma metodologia científica, mas não é a ciência dos homens. Por quê? Porque, para a ciência dos homens, eu preciso de alguns parâmetros para analisar de forma de reproduzir um conhecimento no laboratório ou alguma coisa parecida. Eu não posso pegar um espírito e colocar ele numa ampola e começar a fazer... Não tem como fazer isso. Não tem como. Não agora. Talvez daqui a uns 20 mil anos eu consiga. Mas, nesse momento, não tem. Então, se eu não completar a informação, se eu não der a informação por completo, né, destoa um pouco mais, aí vira galhofa. Como já chegaram inúmeras vezes para mim e falou: tu é louco, Nap? Eu fui num centro espírita aí, eu escutei um troço, diz que ciência, doutrina espírita, uma espírita de ciência. Que troço é esse? Você acredita nisso? Aí eu falo: pera ainda, aguenta a mão. Vamos tomar um chazinho, vou explicar por que a doutrina espírita, né, é um processo científico, mas não é essa que você está. Não é essa matemática, não é essa química, não é essa física, não é. Né? Ela tem uma ciência própria. A doutrina espírita tem um método próprio, mas tem um método espelhado no método científico, mas é um método específico, né? De análise, de teorias, tem tudinho. Mas você precisa mergulhar dentro dos postulados para poder entender os parâmetros dele. Está entendendo, pessoal? Por isso que eu gosto sempre de colocar isso, né, num grupo, no outro, para a gente ficar, opa, porque senão a gente dá a informação pela metade e, para virar chacota, é um pulo. Né? Por quê? Porque a gente não informou por completo todo o processo. Enfim, foi só isso. Minha provocação, novamente, para encher a paciência de vocês. Eu falo isso porque eu tenho liberdade para conversar com vocês. Que rapaz se não tivesse disciplinado, né? Totalmente disciplinado, né? Vou até fazer um comentário aí complementar, né? Vamos falar um pouquinho agora da tecnologia quântica. Que a tecnologia quântica hoje, pelo que eu entendo, já é uma realidade, né? É um novo campo da física e da engenharia que dá algumas das estranhas características da mecânica quântica, especialmente o entrelaçamento quântico e, mais recentemente, o tunelamento. Eu já estou ficando louco, né? Mas já é uma realidade, né? E vem para revolucionar o que a gente conhece até agora de tecnologia, né? Já existem hoje, se não me engano, na Bahia, já existe um centro de tecnologia quântica. Agora isso já nos Estados Unidos, e claro que na Rússia, na China, isso já está em outro patamar, mas temos que estar atentos. E vai quebrar um paradigma, vai romper a fronteira do que é aquilo que a gente conhece hoje como tecnologia. O Zé acabou de falar algo formidável. Vou me atrasar de novo hoje. O Zé falou um negócio, algo formidável sobre antimatéria, que é energia escura, porque, na realidade, o que a gente vê é praticamente 2 ou 3% do universo visível. 94%, 96% é matéria escura que a gente não consegue ver. A gente detecta, mas não consegue ver. Então, quando a gente começar a analisar essa matéria escura, né, eu estava lendo uma reportagem semana passada sobre isso, não sei nem enfiei ela, até se locomover no espaço será muito mais rápido. Pense bem, né? O planeta mais próximo, a estrela mais próxima da Terra, está quase 15 ou 20 anos-luz. Menino, tu vai passar 20 anos andando na velocidade da luz para chegar no bicho? Está vendo que não é assim? A informação... Está vendo que a viagem vai ter que ser muito mais célere, muito mais rápida? Não dá para viajar. Não dá. Aí o Zé Luiz chega e lembra da matéria escura. Por quê? Porque os possíveis caminhos de minhoca, né, que são feitos justamente por via da matéria escura, dizem, né, e a distorção do espaço-tempo, ele passa por isso. Porque você vai fazer o troço muito mais rápido, né? Muito mais célere. Enfim, quem tem que ser rápido agora sou eu. Vou ficar escutando vocês agora, tá? Agora eu fico imaginando o pobre coitado do médico que não estuda pegar essas informações, vai dar um nó, aliás, vários nós na cabeça do sujeito e não vai nem sair do lugar, cara. Isso é mesmo. Não é?
Estudo pro. O Leonardo está correto quando fala que o Espiritismo tem suas próprias formas de olhar, mas elas essencialmente são de experimentos, né, e de observação. Hoje o que acontece? A gente já experimentou muita coisa que podia dentro das sessões mediúnicas, dentro da casa espírita, dentro da própria leitura. Nós experimentamos e muito nisso. Então, já conseguimos tirar algum tipo de conclusão disso. E aí a gente começa a olhar a ciência que avança, né, que até o Marco falou, né, o tunelamento quântico é usado em memória. Você tem isso no teu celular. A tecnologia de memória é tunelamento quântico. Então, isso é uma realidade, está aí. Mas e aí onde que se emenda essa história? Se tudo é universo, se tudo é criação, vem de Deus, é uma cocriação nossa em nosso plano agora. Então, onde que está essa história? Então, observar, tentar usar a razão, passar o crivo da razão em tudo que nós lemos, nós temos o direito de ler tudo, para filtrar, para poder realmente trazer para a nossa realidade aquilo que realmente importa para o nosso desenvolvimento daqueles que estão ao nosso redor. Hoje é uma realidade. Então, assim, é necessário a gente olhar de novo a ciência. Toda a física que passou, toda a física nova que está vindo, toda a química, toda a biologia, porque é onde que a gente vai encontrar algumas respostas que a gente precisa para o nosso progresso. Fala, Luciano. Eu já apresentei aqui vocês, né, talvez Eliana, Marcos e Cris não tivessem participado ainda um pouco ainda, mas a gente fez um trabalho aqui chamado Transcomunicação Instrumental, que é a parte científica da doutrina espírita. Inclusive, aqui em Botafogo, Rio de Janeiro, tem um centro chamado Cristófilos, onde é referência em transcomunicação instrumental. Então, a questão da ciência espiritual, né, Kardec decodificando a doutrina, o Livro dos Espíritos é essencialmente científico, mas é ciência espiritual. E com relação a essa questão, esse casamento, esse diálogo entre a ciência espiritual e a ciência material, a doutrina já está dando passos largos nesse sentido. E o próprio Chico do Pinga Fogo já fala sobre isso. Chico não, Emmanuel. Chico repetindo, né? Que não vai demorar muito, naquela época eram 50 anos para frente, 50 anos completou agora em 2019. Então, se até 2019 nós não tivéssemos entrado numa guerra de proporções atômicas, a humanidade daria um salto muito grande. E dentro desse salto muito grande, a comunicabilidade entre os dois planos via equipamentos eletrônicos vai ser algo comum, corriqueiro. A gente vai pegar o celular, já existe até alguns pesquisadores aí vendo a possibilidade, olha como é que a coisa está dando um salto muito grande na questão tecnológica científica tecnológica, onde através do aplicativo, pelo celular, vai se fazer contato com o plano espiritual. É um maravilhoso mundo novo, gente, que está batendo na nossa porta. Não adianta não querer, vai ser. Isso é a prerrogativa do Cristo. É a própria fala do Emmanuel, é só ele cobrar um pouquinho mais, desenvolver o raciocínio, usar um mínimo de criatividade para chegar a essa conclusão. Agora, os Cristóforos no Rio de Janeiro, a estação do tempo, ela foi desfeita agora recentemente, fica no plano espiritual de Portugal. Vários espíritos, vários países se dirigem até a estação do tempo, e nós estamos falando de mediunidade, tá? Mediunidade junto com essa questão tecnológica. Porque se não houver médium no laboratório, a mediunidade ela não se processa, porque vai depender da presença física de um médium. Não é? Então, a estação do tempo, eu soube agora recentemente que ela foi desfeita, não sei qual foi a razão, mas era através da estação do tempo que as comunicações chegavam até o Brasil, inclusive, através da transcomunicação instrumental. Tanto através de transfotos, como transimagens, como também comunicação através de secretária eletrônica. Nós apresentamos um trabalho interessante aqui no grupo, já tinha sido apresentado aqui no SEAV, e quem tiver interesse, é só dar uma pesquisada lá no nosso canal, Transcomunicação Instrumental, tá lá. Acho que foi até o ano passado que eu apresentei aqui, com registros, inclusive, de vozes gravadas através de um celular muito antigo, uma companheira nossa, amiga minha, de Angra dos Reis, que é transcomunicadora, ela enviou mais de 100 áudios, e alguns são extremamente transparentes na compreensão. Então, aí nós já estamos percebendo que a ciência está começando a caminhar junto com o espiritismo, compreendendo o lado espiritual e utilizando o lado espiritual para as conquistas da matéria.
descortinando novamente, falando sem ser recorrente, o véu da nossa ignorância frente às questões espirituais. E daqui a pouco, gente, todo mundo vai falar espiritez, não sendo espírita. Isso que é o mais interessante. Discutindo as coisas do espírito sem ser espírita. É o grande salto. Obrigado. Mas aqui nós estamos tentando falar mediunês sem ser médium, né? Nós somos. Alguns mais, outros menos. Transcomunicação instrumental, correto? Isso. Acho que tem até um subtítulo, o Marcos, eu não me lembro agora exatamente qual foi, porque eu fiz 2 trabalhos, tá? Eu fiz a Transcomunicação Instrumental 1, fiz a Transcomunicação Instrumental 2. Né? Um trabalho e continua outro. Só que o que nós apresentamos aqui no grupo foi uma fusão dos 2 estudos que nós apresentamos. Cris, temos 15 minutinhos ainda. A Rita quer falar, Rita? Abre o microfone. A Rita está se escondendo no buraco de minhoca. E olhe lá, bem escondido assim, ó. Nossa, não, gente, eu tô só absorvendo, anotando alguns pontos aqui, né? E tem hora que eu tô me perdendo, sabe, gente? Assim, tem hora que eu me perco. Mas, assim, eu tô anotando aqui para eu dar uma visualizada depois. E estou muito satisfeita aí de ter voltado ao grupo. Queria agradecer ao Luciano, a vocês, ao Marco e a Cris, aí, a todos que me aceitaram de volta depois de toda essa confusão aí de telefone que quebra, telefone que vai, telefone que para, telefone... Uma loucura. Muito obrigada. Que isso, Rita? Você nunca deixou o grupo? Mas eu fiquei voando aí, né? Meio perdida. Mas voltei agora, agarrei de novo aí na mão e vamos embora. Vamos que vamos. É isso aí. Mais uma passagem que eu queria chamar a atenção. Que bom que a Raquel entrou. Peraí. É que eu não vejo. Peraí. Pera, não, tem que estar aqui, calma. Quer ver que você destacou as mesmas colocações que eu destaquei aqui também? É? No finalzinho. Vamos ver. Peraí. Vou ter que abrir no livro agora, calma. Fui marcando aqui no livro. Ela ficou nervosa. Não, nada de nervosa. Ai. Muita paciência, gente. Vamos praticar a paciência. É o final. Ai. Tá aqui. É porque aqui no livro está com letra maiúscula e aqui está com letra minúscula, por isso que eu não achei. Por esse motivo é que dizemos, mudando um pouco o que o mestre disse, guardando o fundo educativo. Eu achei muito bacana isso. Ele faz esse trocadilho, vamos dizer assim, né? Confiemos em Deus sobre todas as coisas e no próximo como em nós mesmos. Que a vida começa a sorrir para os nossos destinos. E no nosso caminhar, somente encontraremos confiança a nos sustentar para o bem que desejamos fazer. E aí, lembrando que ele começa o capítulo falando: não pode existir mediunidade reta sem confiança no grande poder do amor. Então, ele começou falando sobre isso, né? E aí eu achei muito lindo essa comparação, né? Pois é, Cris. Pode falar, Lu. As pessoas, a gente tem que descondicionar, tem que desmistificar, tem que ter, aí é imperativo. Eu não gosto muito desse verbo, mas nesse caso precisa utilizar, porque o ter é invasivo, é impositivo, é obrigação. O dever é diferente, porque é facultativo. Mas a gente tem que desmistificar essa questão das palavras, que elas têm uma força, e essa força ela tem um limite.
Só que nós devemos transcender o limite da força da palavra e entender. Cris, volta lá, no primeiro parágrafo, por favor, que você acabou de ler agora. 3 palavrinhas. Quando a gente consegue sair do lugar comum, se autotranscender, olha só, não pode existir mediunidade reta sem confiança no grande poder. Poder existe, gente. Não é só uma palavrinha com 5 letras, não. O poder é aquilo que nós respiramos. O oxigênio é poder. Levantar a mão é poder. É um poder tão infinitamente imensurável que a gente parece que tem medo desse poder. E esse poder que nos criou, que é Deus. E o amor, que mantém todos os planetas nas suas mais perfeitas órbitas, os sistemas solares, as galáxias. É o amor. Não é essa coisinha pequenininha também de 5 letras, não. É uma energia. Nós devemos trabalhar com energia. Amor é energia. Nós estamos dando um salto. A própria Joana fala, nós estamos transcendendo da era da matéria, do próton, que nem é mais próton, agora é quark, se não me engano, se não tiver uma partícula menor do que o quark, que é a menor partícula da matéria, entrando na matéria, na fase da luz, do próton ao fóton. Fóton é a menor partícula da luz. Nós estamos vivenciando esse grande momento e a gente fica preso à força das palavras. Vamos nos autotranscender. Não custa absolutamente nada, só que há de ter coragem para isso. E é para dentro, tá? Não é para fora, não. E uma coisa assim que me chama a atenção porque ele fala, inclusive, sobre a questão da prece, sobre a questão da repetição, né? De fazer aquilo mecanicamente, né, automaticamente, sem sentir, né, a prece, sem realmente trazer para dentro do coração aquilo que você está colocando, né? E assim, o quanto isso também é importante, né? A gente precisa tomar esse cuidado, né? Ele fala até um momento aqui que se você tem essa dificuldade, que você procure alguém, então, que não tem essa dificuldade e busque a meditação. Peraí. Aqui. Convidamos aos que não atingiram a força da prece para a meditação. E se mesmo isso escapa à sua busca, que procurem com humildade quem já a conhece e use essa magia divina, de sorte a compreender e receber os benefícios desses meios divinos, de maneira a facilitar-lhe os caminhos humanos, né? Então, assim, quando ele coloca lá no final, confiemos em Deus sobre todas as coisas, né? Então, quantos, e nós, né, me incluo nisso também, a gente ficou tanto, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. A gente fala isso já quase que assim, decoreba, né? Aquela coisa assim. E o quanto que a gente precisa se cuidar, se policiar. Então, eu achei fantástico quando ele joga um outro verbo aqui, que é para mexer mesmo com a gente, né? Falar, olha, confia em Deus, né? Sobre todas as coisas. Confia no próximo, como você confia em você, né? Então, assim, é legal isso, porque isso te remete a parar para raciocinar e falar, puxa, eu estou fazendo a coisa mecânica, repetitiva, ou eu estou fazendo realmente com o coração, né? Buscando realmente o entendimento disso que eu estou pedindo, né? Então, eu achei legal, achei bacana essa... né, essa mudança que ele fez até para cutucar mesmo, né? Puxa vida, quanto que a gente fala as coisas, né, decorado, no automático, e não fala com aquilo com sentimento, realmente, né? Conversando mesmo, né? Porque muitas vezes a gente está falando, blá, 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 blá. Mas e o falar com o coração, né? Então, achei muito legal isso.
São as vivências, né, Cris? É vivificar a palavra, né? Vivificar o É, evangelho, né? Mas na sua essência e com simplicidade, com humildade, se autoconhecendo principalmente, né? Porque a partir desse momento a pessoa passa a ter uma visão, uma leitura, um paladar diferente para o evangelho. É muito interessante. Eu só vou fazer compartilhamento aqui rapidinho, para a gente também para o final, daquilo que... Ah, tá aqui. Só vou dar uma passada rápida, tá? Ó, nada podemos realizar sem fé, e principalmente no que toca uhum, às coisas espirituais. O médium não pode desconhecer os caminhos da fé, não, corroborando com o início do parágrafo. Se ele deseja servir, porém, antes que esteja é, imantado pela confiança, que aprenda essa eu primeiro a marquei também. se educar. Agora, interessante que, eu torno a dizer, essas exortações, que não são exonerações, são exortações, elas servem para qualquer ser humano, encarnado ou até mesmo desencarnado. Porque Uhum, é um manual de boa convivência consigo próprio e com o outro. uhum, Disciplinar os sentimentos, adotar os caminhos de Jesus na grande era do desprendimento. A gente está vivenciando isso agora, saindo da era do ter para a era do ser, desprender das coisas materiais. Serviço, né? Confia na tua faculdade, né? Aquele que tem a mediunidade extensiva, porém usa como faz o sábio que aprendeu os segredos da vida usando o bom senso. Mas o bom senso, ele se adequa a qualquer pessoa, médium ou não. Sim. Confiança mediúnica. Esses esforços serão sementes de luz que devemos lançar nas trevas do mundo. O esforço, no sentido de se aprimorar mediunicamente, como o esforço também de se aprimorar enquanto ser humano. Buscar a excelência, o projeto da melhor versão de cada um. A gente está sendo chamado, convidado para esse novo ser, né? Jesus tanto nos ensina. A gente está com dificuldade, mas a gente vai chegar lá. E é isso. Obrigado. Microfone aberto, fechado, Cris. Eu ia justamente fazer essa colocação, que o que eu acho fantástico dessa obra é que, apesar dela falar sobre segurança mediúnica, mas ela fala para nós, né? Mesmo para quem não se sente apto, né, para utilizar a mediunidade, mas ela fala para nós essa obra. Eu acho assim maravilhoso. Certo? Fica me olhando aí. Faltam 3 minutinhos para as Então tá 17h30. bom. Se alguém que quiser. Eliana está sempre tão quietinha ali, né? Raquel também, Rita. Aproveitando os momentos finais do estudo da tarde, que foi muito bom, mais uma vez. Senão, vamos partir para o encerramento. Você faz a prece, Zé? Microfone, Abre o Zé. microfone. Vai ser uma prece rápida, simples, porque é assim que eu me sinto. Como ele é para sair do coração, a gente tenta fazer breve, ok? Então, vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus e essa espiritualidade amiga, por mais esse encontro, em nome do conhecimento, em nome do progresso, em nome da paz. Senhor Jesus, no nosso meio, nossa dificuldade, que possamos, lendo de novo essas palavras, possamos entender cada vez melhor. Essa paz que está no nosso coração consiga se expandir a todos ao nosso redor. E que o conhecimento, Senhor, se faça presente em nossas mentes, para que possamos, de fato, ser teus servos da melhor forma possível. Te agradecemos por tudo, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus.